Oi, gente linda, como vocês estão? Vamos lá, pega teu livro de ciência, espero que vocês estejam bem. Estou ótima e vamos lá abrir na página 96. Nossa última aula foi sobre sistema digestório, digestão, e hoje a gente vai falar sobre higiene dos alimentos e a saúde, certo? Então a higiene é muito importante. Para ter uma boa digestão, a gente tem que ter cuidado nos alimentos, quando ingerir. Então vamos lá acompanhar a leitura da página 96 e ler comigo. Então você já sabe que os maus hábitos alimentares eles podem provocar doenças, como obesidade e desnutrição. Mas além disso, há doenças causadas pela falta de higiene em relação aos alimentos e, a, e por causa em relação aos alimentos e à água também. Eles podem ser contaminados por micro-organismos, aqueles que a gente nem vê, causadores de doenças como a cólera, ou por ovos de animais parasitas como as lombrigas. Assim podemos ficar doentes ao ingerir água e alimentos contaminados. Lombriga, diarreia, pois é, então a gente tem que ter bastante cuidado, a gente não vê, mas ele pode estar contaminado. Então tem aí, né, o desenho de os ovos de lombriga que são muito pequenos para serem vistos a olho nu. Como eu falei, só dá para ver no microscópio e pode estar presente na água e nos alimentos. Essa foto ela foi retirada no microscópio, aumentada cerca de 1000 vezes, olha só, para ver desse tamanho. Então, para você ver que não dá para a gente ver somente olhando sem microscópio. E aí tem uma lombriga adulta, macho à esquerda, menor é a fêmea, à direita, e o nome popular dessa animal parasita semelhante ao seu nome científico é Ascaris lombrigoides. Então, e isso aí, infelizmente, ele vai crescendo dentro do organismo da pessoa, se a pessoa estiver comendo algum alimento contaminado. Então, cuidado, olha aí direitinho, para você não ingerir algum alimento contaminado e causar doenças. No quadro a seguir, ele mostra algumas doenças que podem ser contraídas por ingestão de alimentos contaminados. Aí tem cólera, teníase e ascariadíase. Né? O nome chega enrola já. Então, a cólera ela é uma bactéria, não é isso? E ela é transmitida por causa de doenças ao ingerir alimentos contaminados oralmente, né? Ou seja, oral fecal, né? Você se alimenta e você pode causar diarreia, sangue e muco, fezes e dores na barriga e desidratação. Então a cólera é terrível. Uma doença que a gente não ouve muito mais falar, antigamente eu via muito, mas ainda existe. E esse muco é uma substância mole e grudenta com consistência de clara de ovo, tá certo? Então a gente tem que ter bastante cuidado. A teníase ou solitária é um animal parasita que pode ser desenvolvido no intestino humano e chegar a 7 metros, olha só, comprimento. Então ela fica enorme dentro do intestino. Aí a pessoa pode causar emagrecimento, enfraquecimento, dor na barriga e indisposição. Por quê? Porque tá ali se alimentando do que nós nos alimentamos, né? Uma coisa que não é legal para o organismo. E tem a ascaridíase, que é a lombriga, um animal parasita que pode se desenvolver no intestino humano. Olha só que coisa terrível. Ela também causa emagrecimento, enfraquecimento, dor de barriga e indisposição. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas doenças. A prevenção dessas doenças qual é? As fezes de pessoas doentes, elas podem ter ovos do parasita e micro-organismos causadores de doença. Em locais onde o esgoto não é tratado, as fezes não são despejadas em rios ou no mar contaminando a água. Então não tem aquele esgoto tratado, aí joga direto no mar, no rio, a pessoa vai lá, pisa, a pessoa vai lá, aquilo ali vai ser transmitido de novo, tá?
Por isso que tem que ter uma rede de esgoto coletora adequada. Tratamento de água e a coleta de lixo e do esgoto, que fazem parte do saneamento básico de uma cidade, previne essas doenças, né? A gente estudou muito isso em geografia, em relação a esse tipo de coisa, né? Saneamento básico. Aí tem uma construção de rede de esgoto, mostrando aí ao lado, né? Que na África 2014, então muito importante. Além do saneamento básico, podemos prevenir algumas doenças por meio de certos cuidados. Que cuidados são esses? Relacionados a alimentações, tal como lavar as frutas, nunca comer direto da rua, principalmente agora que a gente está vendo toda essa pandemia, mas sempre lavar as frutas antes de comer, depois de ir ao banheiro, tem que lavar as mãos, né? Na rua nem se fala, beber apenas água tratada, filtrada ou fervida, nunca beber água direto da torneira, cozinhar bem todas as carnes, não comer alimento com aparência e cheiro diferente do normal. Tá só um cheirinho meio assim, mas é para comer. Parece que tá um pouquinho meio assim, mas então tem que ter cuidado, gente. Porque às vezes, não vou perder, aí não quer perder a fruta ou o alimento, mas vai gastar muito mais com remédio e a saúde pode acontecer coisa até pior. Então, verificar sempre o prazo de validade, como a gente fala, olhar os rótulos, tá? Tem sempre que observar estado de conservação, se tá na validade. Então, na foto a seguir, no quinto, ele está mostrando o quê? Que foram escolhidos para serem usadas em um campeonato, em uma campanha de preservação a doenças. Escreva uma legenda para cada uma delas. Então, tem a menina bebendo água. Então, você vai escrever aí um rótulo, né? Em relação à água. Como é que a gente vai beber essa água? Como é que está essa água aí? Se ela está direto da torneira, mas ela está o quê? Ela está filtrada. É uma água potável que dá para beber. Então, vai aí escrever. E aí, o menino lavando as mãos, você vai escrever um rótulo para ele também. Lá na página 98 tem a ilustração técnica do corpo humano. Tia, mas a gente estudou o aparelho digestivo. Sim, mas a gente vai ver agora a parte técnica, as partes menores. Vamos beber água para hidratar, né? Água filtrada, né? Clorada. A gente fala muito e acaba ficando com a garganta seca. Então, olha só. A ilustração técnica do corpo humano. Então, tem aí a ilustração técnica do corpo humano. É muito interessante para mostrar que a gente por dentro, todo mundo é igual, ninguém é melhor que ninguém. Desenhistas, médicos e pesquisadores se dedicaram à tarefa de fazer ilustrações que representam o interior do corpo humano. Muito bom para a gente conhecer, né? Como forma de auxiliar o estudo do entendimento do funcionamento do nosso organismo. Então, ao longo deste capítulo, foram mostradas imagens do sistema digestório, não foi? Humano. Essas ilustrações, no entanto, foram simplificadas para melhor compreensão do público-alvo. Isso é, os alunos de determinada faixa etária. Até agora, observe a figura abaixo. Ela é usada por estudantes nos cursos técnicos e universitários. Então, tem aí, ó. Então, que os estudantes estudam na universidade, a gente vai olhar agora também. Tem as glândulas parótidas, que está lá em cima, né? Bem aqui em cimazinho. Tem as glândulas salivares, que é aquela que ajuda a gente, né? Na saliva. A glândula submandibular, glândula salivar, o esôfago. Aí tem lá boca, cavidade oral, contém os dentes e a língua. Aí tem também a glândula sublingual, glândula salivar e a faringe, que já vai entrando por aqui. Depois já vem o esôfago, aí vem o fígado, duodeno, vesícula biliar, jejúnio, íleo, colo ascendente, colo seco, apêndice vermiforme, estômago, pâncreas, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, o reto, canal anal e o ânus. E a gente vai ver cada um deles detalhadamente? Não. Por quê? Porque cada fase que você vai avançando, cada ano, sexto, sétimo, oitavo, até chegar à faculdade, vocês vão sempre estar estudando mais a fundo
cada um desses. Mas por enquanto a gente vai vendo só algumas partes, tá? Agora a gente tá aprendendo até um pouco mais. Aí temos a ilustração da página anterior, aí ele mostra a vista frontal, certo? Tá mostrando a vista de frente. E nela vemos a parte interna do nosso corpo, né? Só uma parte, tá mostrando da cintura para cima. Como se a pele e os músculos fossem transparentes, né? Que desse como tivesse aqui, desse para ver tudo por dentro. Dando visão aos órgãos e intestinos. As cores não são reais, tá, gente? A gente tá vendo vermelhinho assim, desse jeito assim, mas não é assim, tá mostrando assim para facilitar. Eles foram escolhidos para dar destaque a certos órgãos, como os órgãos se contrapõem em nosso corpo e não é possível representá-los por completo. É uma vista frontal, por isso as linhas tracejadas, tá? Porque sempre tem um em cima do outro, por isso que ele está mostrando. Indicam sua forma e posição aproximada por trás dos órgãos, que aparece em primeiro plano. Isso a gente está lendo aqui na página 99, acompanha aí. Além disso, existem costas e fios. O que é essas costas? No contexto da questão, são as palavras associadas à estrutura mostrada nas ilustrações, né? E fio, no contexto da questão, são linhas que ligam a estrutura apontada à foto. Então, olha só. Que indicam a imagem os órgãos das glândulas internas associadas ao sistema digestório aprendido neste capítulo. Então, tudo isso tem a ver com o sistema digestório. Ah, eu só pensei que era aquilo. Não, tem muito mais. Agora só que a gente não vai estudar mais a fundo essas partes de bile, de ilíaco, não. A gente vai ficar só com as partes grandes para a gente entender melhor. Aí você vai responder a página 99, que agora é a sua vez. Compare a imagem da página anterior com a que aparece na página 92, no que eles se diferem. Então, essa foi a página que a gente viu agora e essa aqui foi a página 92, que é bem diferente, né? Está mostrando o aparelho digestório de uma forma mais simples. Então, aí você vai escrever. Porque o nível do detalhamento dessa página 98 é muito maior do que a outra, né? O que as linhas tracejadas em branco representam na imagem na página 98? O que é que elas representam, essas partes em branco aí? Você vai colocar. Está mostrando alguns elementos do desenho, não é isso? Alguns órgãos tracejados que estão ilustrados com uma cor cheia, né? Com essa corzinha aí. Aí no terceiro, você achou difícil compreender a ilustração técnica? Se você achou, quais dificuldades encontrou? Sempre vai ter uma dificuldadezinha a mais, porque são nomes novos, nomenclaturas novas, mas com o decorrer do tempo a gente vai sempre aprendendo mais. Qual é a sua importância de representação como as produzidas nessa sessão? Qual é a importância, né? Tudo é importante, né? Uma ilustração dessa, né? É importantíssimo para a gente ver como é que funciona o nosso corpo. Aí, para concluir, a gente vai concluir com a página 100 e a página 101, porque na próxima vai ser a respiração, circulação e excreção, que também é um sistema bem grande, sistema respiratório. Mas vamos concluir ainda com essa parte de sistema digestório. Você vai responder a página 100, que diz: preencha as lacunas do texto com as palavras do quadrado. Com as palavras do quadrado, tá? Aqui as palavrinhas do quadrado. Aí tem língua, nutrientes, dentes, saliva, fezes e bolo alimentar. Aí você vai completar. Na boca, os... Já tá completando. São responsáveis pela trituração dos alimentos em pequenos pedaços. Já estou falando dos... Muito bem. Já a serve para umedecer os alimentos e a língua. Eita, a língua já respondi. Ajuda a empurrá-los em direção ao estômago da substância digestiva que divide parcialmente o... Aí você vai completando. Vai lá no restante, a gente vai completando, não tem dificuldade. E no final, aí ele vai dizendo no intestino delgado, os são absorvidos pelo bolo alimentar, pelo sangue, aí no intestino. E no final ele fala, os restos de alimentos alimentares
absorvida, formando as... Tá bem tranquilo isso aí, tá bem fácil, né, gente? É só prestar atenção para não colocar a palavra errada. No segundo, em qual órgão do tubo digestório você espera encontrar alimentos mais digeridos? No estômago ou no intestino delgado? Que informação você usou para responder essa pergunta? Que informação? Vai lá na página e vê lá no estudo anterior, porque tá dando uma reciclagem de tudo, tá? Do sistema digestório. Lembra lá que lembra que lá no intestino delgado a posição dos órgãos, você vai dar uma olhadinha direitinho, como é que se dá esse bolo alimentar, como ele é absorvido pelo estômago e depois ele vai por esse intestino. Então dá uma observada direitinho, né, como se dá a absorção dessas substâncias. E depois do terceiro, observe a cena que corresponde à questão. Aí a menina diz, meu prato preferido. Que substância é produzida pelo corpo da menina deixa com água na boca? Né? Aí você já sabe, já está na boca, é aquele líquidozinho que tem um nome. Explique como essa substância participa do processo alimentar. Ele vai ajudar, né, a formar o quê? A mastigação e aquele bolo alimentar, né? Aí você vai ler na página 101, lê o texto a seguir e responda a questão no caderno. A cólera é uma doença de uma infecção do intestino delgado causada por um tipo de bactéria que é transmitida pela água ou por alimentos contaminados com esse micro-organismo. Diarreia e vômito são os principais sintomas dessa doença, fazendo com que o corpo desidrate rapidamente. Então, por que uma pessoa que contraiu cólera precisa ingerir muito líquido? Né? Ela vai o que, gente? Expelir através do líquido, né? Através da diarreia dos vômitos, ela vai expelir. Forme dupla com o colega e retome os desenhos feitos no começo desse capítulo e avalie se foi possível representar todos os órgãos do sistema digestório. Compare com você a ilustração da página 92, a semelhança e a diferença, tá? Vai lá e dá uma olhadinha. Observe a ilustração a seguir e responda qual a questão. Aí tá mostrando aí o esgoto. A água do córrego mostrado na ilustração é adequada ao banho? Essa água aí, ela é adequada para o banho? E por quê? Eu acho que não deve ser não, né, gente? Porque ela está sendo despejada direto para o córrego. Pode ser uma água contaminada, pode ter ovos de parasitas, de micro-organismos, né? Quais os problemas que podem surgir em um ambiente sem saneamento básico ou sem condições básicas de higiene? Quais os problemas? A gente já viu hoje na aula, não foi? Que pode causar vários problemas. Então dá uma olhadinha aí e me responde, certo? Tá bom, então nossa aulinha de hoje é essa, ter uma reciclagem total nesse sistema digestório. Espero que vocês tenham gostado. Próxima aula a gente vai falar sobre respiração, circulação e excreção, tá bom, gente? Não esquece de estudar, não esquece de postar para responder as atividades. Fiquem com Deus, até a próxima aula.